Olá, que bom ter você com a gente no Política em Pauta. Este programa novo da TV Câmara Botucatu, que nasceu como um espaço para que de forma simples, descomplicada, a gente converse sobre temas importantes e atuais que fazem parte desta que é considerada a arte ou ciência de governar. O nosso propósito aqui é fortalecer e estimular a participação e a cidadania. Em cada edição, a gente vai conversar com especialistas ou agentes políticos sobre um tema específico. E nessa primeira rodada, as entrevistas são para que a gente conheça melhor os vereadores do Legislativo Botucatuense. A nossa conversa hoje é com a vereadora Alessandra Lucchesi. Olá, vereadora Alessandra Lucchesi. Para a gente começar, duas perguntas. O que é que você está tomando e a que você deseja brindar? Vamos brindar ao novo governo que está chegando, que tenha paz, harmonia no nosso Brasil, que a gente tenha sucesso, né? Que a gente tenha aí muito a construir para um Brasil melhor, uma cidade melhor. E independente de quem ganhou, é nosso Brasil e a gente tem que rezar e nos unir por ele. Saúde! Saúde. Agora o que eu estou bebendo? Surpresa. Um programa novo sobre política aqui na casa. O que é a política para você? A política é uma arte muito bonita, uma grande possibilidade de conseguirmos benfeitorias para a cidade. Política é uma arte de ouvir, né? Compreender as necessidades dos outros, se personificar com tudo aquilo que é o sofrimento de cada um, ou mesmo alegria, né? Porque a política não vem só socorrer necessidades, ela vem também comemorar com as pessoas as conquistas que chegam, né, na nossa cidade. Então é uma delícia quando você vê uma pessoa ganhando uma casa própria dentro de programas federais. É triste quando a gente também está lá junto, vendo a mesma casa muitas vezes sendo inundadas por, né, essas tempestades horríveis que têm acontecido. Então a política ela vai envolvendo a gente em todos os sentidos. Então é encantadora, delicada, profunda e que tem a possibilidade de ajudar muitas pessoas. E como que você entrou para a política? Por que você resolveu entrar na política partidária? Conta um pouquinho do seu caminho até chegar aqui. Meu caminho sempre foi a educação. Formei, né, em toda a área da educação e quando fui secretária da educação eu tive muitas reuniões em comunidades, né, escolares. Então, ia construir uma escola num determinado bairro, nós íamos lá, a equipe toda da educação, ouvir aquela região, perceber qual era o público-alvo que a gente precisava, se era creche, se era ensino fundamental, se precisava fazer para o dia inteiro, se era meio período. E esse ouvir a sociedade, aqueles bairros em específicos para onde a gente estava crescendo, eu fui ouvindo outras demandas, outras solicitações, outras preocupações, e aquilo foi me encantando, né? Eu falei, puxa, podemos fazer mais, né? Não só a educação, como também posso contribuir com a saúde, com a infraestrutura, até mesmo com a informação, né? Eu percebia muito a falta de informação para essas comunidades, né? E eu achava que eu tinha bastante informação para oferecer. E o cargo político tem essa possibilidade de levar essa informação. Às vezes as pessoas acham que a gente faz, por exemplo, dou a vaga, nunca dou a vaga. Nunca consigo a vaga em detrimento de alguém que já estava na fila. Mas eu sei dizer para aquela família em qual telefone ela ligar, em qual secretaria ela ir, né, qual documento levar. Então essas informações eu via que eram muito frágeis em muitos pontos. E é isso que a gente faz como vereadora, eu pelo menos faço como vereadora, levando informação, conhecimento de tudo aquilo que eles me pedem para acolher. Esse é um trabalho, é um serviço, né? O que é que mudou na sua vida a partir do momento em que você foi eleita? Você não está no primeiro mandato. Nesse tempo em que você está vereadora, o que é que você aponta de principais mudanças na sua rotina? Eu acho que eu cresci muito, né, nessa parte humanitária mesmo, social, essa coisa da dedicação de 24 horas.
me reorganizar como pessoa, gestora de tempo, foi bem difícil, porque realmente não tem, né, esse final de semana de família, esse dormir normal, que normalmente é o padrão que a gente faz. Isso muda muito, né? E a gente que é mulher tem muito isso de mudar também. Então, você nunca pode sair de casa, por exemplo, sem ter deixado um almoço encaminhado, ou um recado para o marido que você talvez demore, porque quando você sai, nem sempre o horário que você planejou em voltar é o horário que você volta. Então, nessas coisas mais práticas, operacional do dia a dia, isso mudou bastante, né? Mas essa formação que dá para a gente como ser humano, de ouvir os outros, de entender histórias, é uma riqueza incrível, né? Uma riqueza incrível. E também fui me aprofundando em coisas que eu não conhecia, né? Eu gosto muito de entender, né, tudo aquilo que chega, então a gente tem que estudar. Então eu nunca soube nada, por exemplo, sobre questão ambiental, né? E temos aí plano diretor, zoneamento que vai chegando para nós e vai exigindo da gente estudo para a gente ter posicionamento. Então acho que a vida política me deu muito conhecimento, muito conhecimento. Você disse que deu conhecimento, você já falou de alegrias, né, da satisfação quando consegue algum avanço. Quais são as maiores alegrias que você já teve como política, como agente político? Eu acho que olhar para as minorias foi bem interessante. Primeiro mandato, eu destaquei bastante a parte dos egressos, né, os usuários de droga, os autistas, né, os autistas estão caminhando comigo bastante, a pessoa com deficiência. Então, essas minorias eu acho que eu consegui trazer bastante para casa, né? As audiências públicas, a questão do suicídio me afetou bastante, violência infantil sempre foi uma bandeira muito forte, já é mais trabalhada da minha parte, pelo menos, de uma forma mais silenciosa, mais constante, né? Ela, infelizmente, ainda é uma bandeira que eu não consegui diminuir, mas que a gente está sempre atendendo, acolhendo, correndo atrás. Então, eu acho que essas foram temáticas que mais me marcaram, porque exigiu de mim muito essa questão da emoção mesmo, né? Então, essa questão da emoção foi muito forte. Então, são constantes, né? Infelizmente, são constantes. A violência da mulher, a violência para a criança, mas, ao mesmo tempo, quando você começa a ver resultado nos atendimentos, dos encaminhamentos que eles conseguiram, são encaminhamentos que precisam de tanto tempo, né, para você resgatar um trauma, e a gente vai acompanhando essa criançada durante 2, 3 anos para ver resultados. Então, até foi um dos motivos que me fez continuar na política, né? Eu estava amarradinha aí com alguns casos acontecendo e eu não quis sair e falar, não, agora você segue sozinha que eu vou parar. Né? Foi uma das coisas que me fez continuar. Então, essas foram pautas que realmente me motivam bastante, ao mesmo tempo são desafiadoras e me envolvem bastante. Emocionalmente, elas acabam até me desgastando um pouco. Quais seriam os desafios ou as dificuldades maiores de se enfrentar quando se pretende fazer política hoje, aqui no Brasil, na nossa cidade, em Botucatu? Eu acho que as intransigências são bastante, o não entender a vontade dos outros. Um exemplo para quem está nos ouvindo, né, compreender, eu falo assim, quando você ajuda, vamos pensar aí, pavimentou uma rua num bairro de classe média alta, a comunidade fala, um absurdo, por que está asfaltando ali? Porque ele também é morador. Porque ele também paga imposto, porque ele também precisa. Então, às vezes você faz para um e o outro sempre tem aquele olhar, está fazendo para ele, mas não está fazendo para mim. Eu acho que a gente precisava quebrar um pouco isso, né? Nós tivemos um pouco do exemplo isso no plano de saúde dos servidores aqui da casa, que, né, me doeu bastante, a gente lutou bastante para conseguir, perdemos, inclusive em votação, mas a cidade deixou bem claro isso, né? Porque para uns e para outros não, né? Porque para uns, naquele momento, era possível. E era possível ser para uns agora e estender para outros, né? E olha, foi até bonito, porque nessa sacudida que a gente deu nas questões de saúde,
Nós estamos ganhando aí um hospital municipal em breve, quer dizer, desestruturar algumas coisas, cutucar um pouco. Às vezes a gente precisa ter coragem para fazer e não desistir. Porque sacudiu, balançou a poeira, daí você tem que ir atrás e encaixando e falando, e agora? O que eu posso construir com aquilo que eu baguncei, né? Porque não é jogar para cima tudo e largar esparramado. Você tem que voltar e construir com aquelas pecinhas que ficaram ali um caminho novo. Então isso a política faz todo dia com a gente. Todo dia se faz com a gente. Porque a gente não tem a caneta na mão, né? A gente vai construindo caminhos que às vezes bate na parede e você fala, puxa, em algum percurso a gente errou, volta. Né? Vamos construir de novo, porque você tem uma ideia interessante que foi trazida por algum morador, por algum munícipe, que precisa acontecer. Eu tenho sentido muito isso, por exemplo, nas questões de perturbação de sossego. Para exemplificar também. Reclamações, você vai fazendo junto com a pessoa, mas a pessoa quer que resolva um problema de décadas em meses. Né? E você está construindo uma cultura nova de entendimento. Então, não é de um dia para o outro. Né? Isso, às vezes, às vezes a pessoa até vira cara para você, né? Tipo, essa política eu não quero mais para mim, essa vereadora não me representa porque não conquistou. E mal sabe que está conquistando. As audiências públicas, elas têm isso. As pessoas, às vezes, acham que só vêm, são ouvidas e nada acontece. Pelo contrário, né? A gente conseguiu tantas coisas com audiências públicas. Então, fizemos várias audiências públicas sobre a questão, por exemplo, da doença mental, dos atendidos. Conquistamos o CAPS infantil, né? Olha que lindo isso. Várias audiências públicas sobre violência da mulher. Hoje a gente tem o centro aqui para mulheres referenciados. Então, são conquistas que nós perseveramos, nós que eu falo são vereadores e a comunidade, que não deixou em momento nenhum de pedir. Então, essas perseveranças é o que faz a política pública acontecer de verdade. Você falou sobre audiências públicas e elas estão ligadas diretamente à participação popular. Você também já falou sobre a importância da informação. Então, que mensagem você dá para quem está de fora da política partidária, o povo de Botucatu, né, a população de uma forma geral, em relação à participação política, ao exercício da cidadania, seja em audiências públicas, seja trocando informações com os legisladores ou com o executivo, uma mensagem da vereadora Alessandra Lucchesi para a população? Acreditem na política. Né? Eu acho que ela é uma política do bem. Né? Toda aquela pessoa que vocês ouvirem, que seja um agente político, eu falo que o agente político somos nós que estamos representando a questão do voto, mas, ao mesmo tempo, todos nós somos políticos. Né? Todo ser humano tem essa questão política em si. Então, juntar, fazer coletivos de interesses, de políticas públicas, é o que faz a cidade andar. Né? Então, aproximar, eu falo que a política é para atender o bem comum. Se muitas pessoas entenderem que alguma ação será para o bem comum, ela vai acontecer. Então tem que acreditar. Não pode simplesmente falar, eu não acredito nisso mais, eu não, né, ficar nesse... não, venha junto, venha construir com a gente, venha pensar junto, lute por aquilo que você tem interesse, encontre essa representação dentro dos agentes políticos de vocês, construam, né, tragam a informação, porque a gente também não tem como construir política pública se vocês não estiverem juntos. Não dá para construir política pública se a sociedade não estiver junto. Essa é a grande verdade. Se virmos a conseguir e conquistar aí uma saúde que venha a atender vocês nas fragilidades, né, iniciais de uma saúde, é porque nós estamos gritando juntos que nós precisamos de melhoria. Então, isso faz com que as pessoas, com que os agentes políticos construam saídas para esses problemas. Se nós temos problemas na educação que não chegou, se está faltando vaga na creche, nós estamos desesperadas pedindo, exemplos, tá? Estou assim, aqui levantando hipóteses. Se é isso, nós precisamos reunir e falar onde é. Não é só bater, reclamar, vamos mostrar o caminho, vamos atrás juntos. Então, fazer essa coletividade alcançar, e a audiência pública tem essa força. Porque você
concentra todo mundo pensando num tema. Tá certo? Se nós concentrarmos todo mundo pensando no tema, ali já se iniciam ideias e ali se constroem possibilidades. Então, isso é muito favorável à sociedade e possível para os agentes políticos. E para a gente acabar, então, esse bate-papo de canequinha mesmo, que é a proposta do Política em Pauta, a Alessandra Lucchesi, não a vereadora, a Alessandra Lucchesi tem um lema de vida? Tenho, quero viver bem. Quero ter amor, quero ter harmonia na sociedade, sou muito da paz, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, por que você não se posiciona? Porque eu nunca fui radical, eu nunca fui extremista, eu sou realmente muito ponderada, né? Talvez seja esse o meu lema da vida. Eu estou sempre sendo aquela que tento olhar o lado bom dos dois lados e tento buscar aquilo que é consensual, que é comum das propostas que me chegam, para caminhar junto com ela. E ali eu construo, né, meu caminho. Então, acho que é um pouco isso, né? Que a gente tem harmonia, que tem amor, e estamos precisando de saúde também, né? Para que a gente construa e trabalhe bastante. Trabalhar para mim é uma delícia, gosto muito, e contem comigo no que vocês precisarem, aqui dentro, aí fora, né? Tá bom? Saúde para vocês. Então, um brinde à saúde, à paz, à harmonia, um brinde à política e um brinde a você, que nos acompanhou até aqui. E se você perdeu essa entrevista inteira, começou da metade e quer saber o que mais que a gente conversou nesse papo de canequinha, corre lá no YouTube, porque a íntegra fica disponível lá. Até o próximo. Até mais.